Começando o Antimatéria, o programa que vai ajudar você a explorar as dimensões da cultura pop. E hoje a gente vai falar de Ultraman. E vocês sabem que quando é pra falar de Ultraman, eu praticamente viro um gigante de luz aqui. Rapaz. Então, pra me ajudar, os meus companheiros de M78, Cleiton e Jefferson. Eu achava que o brilhante era ele aqui. Assim, Ultra ele. quase o Edward. Eu ia falar do isso agora. Crepúsculo. Você Ultraman fala Jefferson. eu só lembro de Crepúsculo. Culpa de quem? Culpa do O Anderson, Hollywood. mas o Anderson gosta pra caramba. É, o Adoro Anderson Crepúsculo. é o próprio Edward. É o próprio Edward. Encarnado. Foi a primeira fogueira que eu fiz, foi com os livros de Crepúsculo. Não, Ai, que brincadeira. pecado. Que horroroso! Mentira isso, viu? Não foi não. Foi a segunda. É, porque a primeira é Harry Potter. É, Potter. pessoal, a gente não pode falar. A gente tá na cultura, aqui, a cultura, galera. Livro é cultura. Não Livro façam é isso. cultura, então leiam bons livros, menos Harry Potter e Crepúsculo. Tem um monte bons aí por aí, né? Vai, Harry Potter hoje em dia eu realmente não aconselho, mas. Eu também não. Bora. Mas vamos falar de Ultraman Arc, a 30ª série lançada pela Tsuburaya. Você viu todos? Vi. Os 30? Vi. Caramba. Pô, É um... tem que ter tempo, hein, mano? É uma... Não, cara, Você não porque trabalha, não? você levar Nossa. em conta que as Fiz primeiras... PASEP do caramba, mano. Começou olha. em 66, cara. Faz tempo. O que você fez em 66? Vida fácil, nada, não existia. Não era nem uma ideia Não ainda. era uma ideia também. Graças a Deus, ainda É? não era uma ideia. Então, Que é 25 episódios e um filme, né? Ah, é menor? Tudo, faz algum tempo que o Ultraman deixou de ser, né, essas séries grandes com mais de 40 episódios, 45, né? E se concentraram em ser episódios menores e com uma qualidade de produção muito maior. Que fez muito bem pra série. Sim, Inclusive, pô, diga-se de passagem. fez muito bem pra série. Então, basicamente, a gente tem um enredo que foca num dia fatídico, que, né, que é o dia Kei, né, que é o dia de Kaiju, né, onde vários monstros surgiram na cidade fictícia de Hoshimoto City, que é uma cidadezinha pequenininha, e a partir dali, o Yuma, que é o personagem principal, perde os pais dele e é criado, né, pela avó e tudo mais, mas desde então vários fenômenos com monstros têm acontecido nessa cidade até o momento, né, da chegada do Ultraman, assim, de uma maneira super resumida, assim, para também não dar spoiler, porque uma das coisas mais legais é que o Ultraman Arc ele tá disponível no YouTube da Tsuburaya. Ah, Então essa iniciativa é maravilhosa. você pode acessar o YouTube da Tsuburaya agora, nesse momento, depois E que acabar o assistir programa, e assistir os 25 episódios legendados em português. Olha aí, que beleza. Oficialmente Oficialmente legendado? legendado em português. Legal. Não é aquela legenda do YouTube Não, estranha. não. Também tem essa legenda, mas você tem ela revisada, que é uma das coisas diferentes, né, do que eles fizeram. Eles Você contrataram... liga, ele vai estar em português, mas ela já vai estar revisada. Vai estar Entendi, revisada, entendi. entendeu? Não é aquela que traduz o japonês automaticamente, Aham. né? Ou extraída direto do japonês em português. Então, você pode assistir, que é uma grande sacada. E aí, assim, o Ark, de maneira geral, é uma série legal. Demorou pra me pegar, porque eu gostei muito do Ultraman Blazar, que é a série anterior, né? Que é uma tem uma Tem continuidade. Mas é obrigatório? Tipo, Não é tá. obrigatório, não é obrigatório. O Ark tem a sua história fechadinha e que é uma história bastante curiosa, porque normalmente as séries de Ultra elas têm resquícios, né, de história no meio contada ali de um alien, de um monstro, de um personagem, mas o Ark ele tem uma história meio que continuidade, começo, meio e fim. E tem um pouco mais depois disso no filme. Vocês assistiram alguma coisa? Ou conseguiram pelo menos parar pra dar uma olhada em algum episódio? Do Ark? É. Eu acho que eu vi o primeiro, mas depois eu não vi mais porque tem que ficar acompanhando mesmo, né? Toda Semana. Toda semana sai um e tal. E é que assim, eu vou ser muito honesto com vocês aí de casa. Assim, meu negócio é Kamen Rider, né? Não é tanto Ultraman. Pouquíssimos Ultraman, assim, realmente eu falo assim, eu vou assistir esse Ultraman. Cara, eu acho que eu só assisti com vocês um filme, que era um bem bonitão, que tinha um monte de cena de luta legal. Do Ultraman Zero. Do Zero, Tinha o cara de exatamente. capa. Isso. cara de capa. Todos os Ultras, mas era uma basicamente, capa da... azul. É o Zero. É o então Zero. eu vi Zero. esse. Então, eu lembro de assistir o Orb, aí o outro lá que é o filho do Belial lá, depois Dido. do Orb, o Dido, O Dido eu não terminei, mas assisti muita coisa do Dido. O X eu assisti, acho que até o final também, Ultraman X. Aquele lá do cara que tinha Isso os... porque não gosta. Não, mas é dos novos, eu digo os É dos novos. novos. Esse é o cara que tinha os três Ultra dentro dele lá. O Taiga. O Taiga. Ultraman Taiga. Achei legalzinho também, assisti bastante coisa do Taiga também.
E deixa eu ver o que mais. E o cara lá da Lua, lá que morava na Lua, que ele acha a estátua lá dentro do... Eu assisti o comecinho dele. Ah, o Trigger. O Trigger, eu Você assisti viu, como Trigger. eu só vi o da Netflix. Essa maioria que o Cleiton tá falando, basicamente, é quando começa essa grande virada de chave da Tsuburaya, né? Ah, então a gente tá. vai falar um pouquinho mais no segundo bloco dessa virada, foco agora no Ark, mas basicamente é uma virada de produção grande, né? Quando eles resolvem partir para ultras mais curtos, né? Com histórias fechadas, basicamente nos 25 episódios de um filme, e aí tem muita homenagem, né? O Ark, ele acontece num momento de quando o ator do Ultraman Jack falece, né? Então foi um momento meio triste. O Jack passava no Brasil. O Jack passou no Brasil, ele foi o terceiro Ultra que passou aqui no Brasil. Eu lembro O disso. Hideki Go, né? O personagem, pra você que é mais velho, você vai se lembrar, né? E aí ele vem com algumas homenagens. Quando a produção começa da série, eles já tinham uma ideia de fazer um Ultra um pouquinho diferente do Blazar, porque o Blazar era um Ultra mais rebuscado, ele tinha uma pegada de ser um Ultra meio pré-histórico, assim, né? A faixa azul que ele tem no olho, falam que é uma cicatriz por causa de uma batalha que ele tem com um monstro e Olha, tal. joguei uma tatu. Ele não fala, e aí ele tem um estilo de luta mais agressivo, assim, ele tem umas posições que ele faz e tal, e eles queriam uma coisa mais clássica. Então o Ark, ele é criado meio com um visual mais sóbrio, né? E que teve até um impacto pra mim, porque você vinha com ultras com visuais mais rebuscados, assim, né? E o Ark é um pouquinho mais sóbrio, lembra um pouquinho mais os Ultraman da época Showa, né? Ali da Ultraman, Principalzão mesmo, Ultra né? Seven, né? Não tem Ele muito detalhe no capacete. Não, ele é Não. mais simplório mesmo, É. assim. Ser simples não é ser ruim, né? Não, não é ruim. Nunca foi. Não é ruim. Nunca foi sinônimo. O que pega pra mim é os upgrades de poder dele. Eu sou meio resistente a armaduras, né? Então, os upgrades de poderes do Ark são todos armaduras, né? Uma baseada no Sol, outra baseada na Lua, e aí depois você tem uma outra que é baseada numa pedra dentro da série, que é o Onyx, né? Que dá o poder pra ele. Mas o que pega mesmo de legal na história é que o Ark, ele não vem da nebulosa M78 do jeito que todos os Ultras vieram, né? Ele é um ser de luz chamado Ruchus, que vem de uma outra galáxia que, por acaso, também o Sol lá vai explodir. Só que aí os grandes cientistas, as pessoas desse planeta, eles pensam num plano que cria um buraco de minhoca que vai absorver a energia desse Sol e vai jogar para outros cantos da galáxia. E aí a galáxia deles vai conseguir sobreviver. Ou seja, toma que o filho é seu. Basicamente é isso, só que no meio desse cálculo que eles fazem, tem um pequeno planeta azul no meio e que vai receber Aí, ó, esse tá calor vendo? e basicamente vai ser destruído. Que é o nosso, né? que é Que a é a Terra, né? Então, alguns dos cientistas desse planeta resolvem mandar o Ark para cá, né, pro Ark vir e ele tampar esse buraco, enquanto eles pensam numa outra solução para salvar o planeta deles. O Ultraman é construção civil, ele vai trabalhar ali na Mas hora, o trampar Ultraman- buraco, é isso? Não, na verdade, eu já falando, é relativo, mas não é. É que o Ultraman sempre foi uma coisa mais voltada pra ficção científica, Total. né? Então, às vezes, os problemas é mais a Terra que resolve do que o Sim. Ultra. Mas agora é Ultraman Irmãos à Obra. Não, Ele vai não fechar o tem, buraco. na verdade, Os caras não. mandaram ele aqui pra fazer uma reforma. Aí, na verdade, óbvio, tem um conselho nesse planeta que não concorda, né? Uhum. Que é um cara chamado Zezu, né? E ele manda alguns monstros atrás do Ark aqui. Tá. O Ark acaba enfrentando esse monstro. Eles caem na Terra e é o que causa o K-Day, né? Que é esse dia do Kaiju. Do Kaiju. Né? O Ark acaba ficando fraco, se junta ao Yuma, né? Essa é a história mais tradicional dos Ultras, né? né? Sempre Eles precisa ter a junção. maioria deles tem um acidente ou alguma coisa e o Ultraman se junta com um hospedeiro humano, né? Ele fica desaparecido por 16 anos porque ele fica sem energia e aí quando os monstros voltam a atacar, ele volta a aparecer. E aí, o foco da série, ao invés de serem os irmãos da obra do Clayton, é a imaginação. Porque o Yuma, ele é um menino que tem a imaginação super fértil, ele desenha, né? O Ultraman desenha as armaduras e tudo mais. E aí, na medida que a série vai se desenvolvendo, ele vai imaginando esses poderes e os poderes vão se tornando reais. Tipo Kiramedia. Tipo o Tokyuga. O japonês gosta, né, de usar esses poderes de imaginação, né? É que é roubado, criatividade. né? É roubadíssimo, né?
Mas as crianças gostam. Gosto. O que importa é basicamente isso. Então, é pra estimular eles a imaginar coisas. Gosto. Acho que funciona. A série tem um equilíbrio muito bom entre o humor e a parte de drama. A partir de um determinado momento da série, o drama, ele acaba imperando, né? Tem inclusive um episódio que eu acho que você ia curtir muito, que é o Samurai da Galáxia. Que é um monstro, que é um samurai que ele... A obrigação dele é mandar... Tem o Shogun das Trevas, que é um monstro que, tipo, ele tá preso numa... Tipo, uma dimensão meio Shinigami, assim. Sabe? Uma dimensão... E aí ele fica mandando ovos de monstro pra Terra, pra esses monstros irem chocando e abrindo uma fenda pra ele conseguir vir pro nosso mundo. E aí tem esse samurai, que é um samurai que ele fica derrotando esses monstros fantasmas ele é do e tal. lado... Eu pensei que ele era monstro. E ele se junta com o Ultraman, ele ensina uma técnica de espada pro Ultraman também, porque o Ark ele tem uma espada. Isso que eu ia perguntar, eu não lembrava de ter visto. Esses episódios, inclusive, são muito legais, é um episódio meio deprê, porque, né, esse samurai, como dá pra imaginar, ele tem um tempo de vida limitado. Você já percebeu que nessas séries japonesas, o samurai e o ronin sempre é do bem, o shogun sempre é do mal? O Shogun sempre é malvado. Sempre tem um Shogun que é mal. Que não vai atender a demanda aqui do povo e tudo. Não é normal. O Shogun sempre é malvado e o samurai é do bem. Nem sempre, o Tokugawa não, ele é sempre dois. malvado, sempre malvado. Não viaja. Malvado. Shogun quando aparece sempre é o malvado. Acaba sendo uma boa nem história medieval. Reinos são legais, impérios são malignos, é isso. E o Rei Arthur? O Rei Arthur mais ou menos, né? Mais ou menos. Mas é o reino, que é do bem. Depois você explica do Rei Arthur. E aí tem esses episódios, tem um crossover com o Blazar, episódio duplo, que é ruim. É ruim porque... Não esperava isso. Cara, Tsuburaya normalmente... A Tsuburaya que eu sempre elogio, por isso, né? Que cuida de trazer os atores da série anterior, o casting e tal, eles não fizeram isso no caso do crossover com o Blazar, então eles só usam o Ultraman e o elenco de apoio, eles usam o mesmo elenco do Ark, só que tipo como se fosse um outro elenco do outro Ultraman na outra realidade, sabe? Mas são os mesmos atores, eu achei uma decisão bem preguiçosa, pobre. Olha, preguiçoso. E foi o ponto de reclamação que eu tenho da série é esse. Mas, a Toei faz o tempo todo. A Toei só usa roupa, né? E o dublador. Agora, o dublador não. E o... Não, eles trocam. Eles falam assim, isso aqui é outra dimensão. Aí botam outra pessoa no lugar do Kamen Rider que era... Não, o que importa é o cara que tá vestindo a roupa, né? Se ele tá fazendo as coisas que o outro cara faz. Agora, em termos de produção, impecável. Sabe, assim, impecável. Efeitos especiais, as lutas são legais, apesar de eu achar o estilo de luta do Ark um pouquinho mais simples do que do tradicional, né? Ele é mais tradicionalzão e tal. Simplicidade no design. Os golpes especiais, eles continuam reimaginando as cenas de ação. Isso é então bom. Tem alguns ângulos de câmera que você fala, cara, como é que os caras fizeram esse ângulo? É muito o que eu sei que, não sei se você gostou do Ultraman do ano. Que eles tinham uns takes. Eles tinham uns takes diferenciados que eu imagino que eles tenham gostado e tenham aproveitado. Tipo, vamos reinventar umas coisas. Porque as tomadas... takes de dentro dos prédios de Waffle, sabe? Isso é legal, isso é legal. O Ultraman meio que vindo assim em direção e a câmera tá dentro do prédio, aí ele destrói o prédio, corta a tomada, mostra ele caindo do outro lado, assim, legal. sabe? Mas não tem pessoas dentro desses prédios? Nesse caso, não. Conveniente. Tem uma luta no Pôr do Sol muito legal, assim. Ultraman lutando no Pôr do Sol também é super clássico. Falando de homenagem ao Ultraman Jack, eles trouxeram alguns monstros clássicos, né, do Ultraman Jack, que fizeram parte da série, eles cuidaram para os títulos serem apresentados igual o Ultraman Jack, toda vez que vai pro intervalo também, né, o Ultraman Ark, como aparece assim, é igual ao Ultraman Jack. Interessante. Mas de maneira geral, uma ótima série. Ela, né, como eu falei, ela consegue conciliar bem o drama com os episódios bobinhos. Ela tem alguns episódios bobinhos, tem um episódio do Canegon, que é uma crítica social à internet, que é muito bom. Eles fazem um internet Canegon. Canegon é um monstro que come dinheiro. E aí eles criam ele como se ele fosse um influenciador, pedindo like pras pessoas mandarem gorjetinha pra ele e tal. Então, assim, é um episódio muito bom, episódio 8. Por falar nisso, deixa o like. Deixa o like pra gente. Olha lá, ó o monstro do Ultraman aqui. Manda uma gorjetinha. Eles nem viram o like chegando, ó. Manda uma gorjetinha pra gente. Com essa deixa do Clayton, a gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, tem Cardcaptor Sakura e a gente volta para falar muito mais de Ultraman com vocês, hein? Voltamos já!
voltamos com o Antimatéria. Ó, se você tá curtindo o programa, se você conhece o Ultraman, se você não conhece o Ultraman, a gente quer saber, deixa com a gente usando a hashtag Antimatéria na Cultura. Se você não segue a gente, tá aqui ó, o QR Code na tela com as nossas mídias sociais. Marca a gente com @comantimatéria pra gente saber que você tá assistindo o programa, pra gente compartilhar a sua foto no nosso Instagram oficial. E agora a gente vai falar de Tsuburaya e a expansão de Ultraman pelo mundão afora. Grande Tsuburaya. Né, Jeff? É um negócio que eu acho incrível, que a Tsuburaya sacou antes. Mentira, eu não vou dizer que foi... Quer dizer, foi antes, mas não vou dizer que a Toei também não tenha sacado, mas a Toei não quis fazer. Que foi realmente expandir do jeito dela e colocar. Eu acho que a Toei não entendeu. Eu acho que a Toei não quer fazer. Não entendeu. Não, essa é a verdade. Eu concordo com ela. Acho que ela tentou fazer na mesma época que a Tsuburaya. Só que quando a Tsuburaya falou assim, eu vou disponibilizar de graça, legendado pra todo mundo, os caras começaram assim, não, primeiro pro Japão. Aí depois eles liberaram. Ah, mas vai liberar mais 2 episódios só. Então, mas isso aí eles sabem o que eles estão fazendo. Ela conseguiu tomar strike dela mesmo. Como você consegue tomar strike de você mesmo? IA. Não tem IA. É bot. É bot, cara. Mas é um problema, porque a Tsuburaya conseguiu e ela faz. Se alguém um dia quiser licenciar e trazer e colocar numa TV, também vai ter esse trâmite. Se não tiver, cara, não é porque não tem que o Brasil, que você não deixa de consumir, entendeu? Exatamente. Assim, eu penso, Jeff, que eu concordo com você, mas eu acho que a Tsuburaya vai um pouquinho além disso. Porque ela entendeu que não só disponibilizar, óbvio, a gente está falando aqui de disponibilizar os produtos, mas ela entendeu de uma maneira muito ímpar, assim, como fazer as séries dela funcionar para o público atual. Porque a gente tá falando de Ultraman, que é uma série que foi criada lá em 66. Sim. Tá, tudo bem. E Tsuburaya começou a brincadeira com o Ultra Q lá na década de 60, quando ele resolveu que o Ultra Q era muito legal, mas que precisava ter um personagem, um gigante de luz lá. Isso que eu virou concordo, mas eu sei que é fugir um pouquinho do assunto, mas você acha que a Toei não entendeu? Não, mesmo se reinventando... Eu acho que a Toei não entendeu até hoje. E eu te falo por que a Toei não entendeu até hoje. Porque Super Sentai só é transmitido pro Japão, sendo que eles têm um YouTube que eles podem colocar Super Sentai pra passar simultaneamente domingão à tarde, ou sabadão à tarde pra galera? Sim. Fica restrito lá, o Kamen Rider também, fica restrito lá. A Tsuburaya, sexta-feira, se você entra lá no canal dela, 9h30 da noite, tá o episódio do Ultraman novo lá. Isso é legal. Entendeu? E não só isso, assim, você vê a Toei, ela pensa em outras... Você vê que ela pensa em outras mídias, o Futotantei, o Kamen Rider W, ela virou anime. Eles vão fazer um anime novo agora do Eu Quero Ser um Kamen Rider. Isso é Toei também? É tudo Toei. Mas é legal essa série. Eles estão entendendo isso, mas eles não entendem a expansão global que eles têm que fazer para o produto deles se tornar forte. Sentai só foi promovido pro mundo porque o Saban foi pro Japão, a gente já falou de Power Rangers aqui. Sim. E Super Sentai foi como Power Rangers pro mundo todo. Se não, a gente estaria refém de Changeman, Flashman, Maskman e Google Five aqui no Brasil. Teve um documento da Toei que vazou recentemente, ou vazaram recentemente, que fala de uma expansão global. Para 2026 eles começarem a falar com o nosso público. 2026, sei lá, é a 7ª, 8ª série da Tsuburaya que foi transmitida pro mundo todo, com mais de 300 mil likes cada episódio, gente. O que é engraçado, porque eu lembro claramente que há alguns anos atrás, quando a gente já gravava programa e tal, a gente deu uma notícia que o Shinichiro Shirakura, que é o Sr. Toei lá, né, um dos produtores mais importantes ali da Toei, ele deu uma entrevista falando que ele ia abrir e expandir Kamen Rider e Super Sentai pro resto do mundo. Mas foi o que ele falou, então, né? Mas 2 episódios. Não, mas ele ia começar a gravar, tipo, na Nova Zelândia. Sim, a ideia era muito outra, era muito maior. E nada, não aconteceu absolutamente nada. Continua a mesma coisa. Você tem que lembrar que a gente teve a pandemia também. Não, mas isso aí foi, cara, acho que foi até antes foi. antes da pandemia. Então, o plano, tipo, a pandemia atrapalhou esse desenvolvimento também. Sim, mas cara, mas você não vê resquício disso, sabe? Só mas a Tsuburaya continuou mesmo, e a Tsuburaya teve mais problemas do que a Toei ainda. Por exemplo, a Tsuburaya enfrentou uma ação da Child, né, que é uma empresa tailandesa, que quase fez ela perder o direito dos ultra clássicos, cara. E ela, porque teve um filme do Hanuman muitos anos atrás, que era Hanuman e os Irmãos Ultra, e aí o CEO, o tailandês que participou do desenvolvimento disso, depois ele fundou uma empresa, aí ele foi atrás da Tsuburaya com um contrato
assinado pelo Eiji Tsuburaya de 1900 e bolinha lá e falou, eu tenho direito sobre o Ultraman. O julgamento disso terminou em 2020. Até então, a Tsuburaya teve uma série de problemas de desenvolvimento, deu uma segurada em algumas séries. Óbvio, continuou lançando, mas sempre tinha aquele medo de que, pô, e se os caras tomarem da gente? Claro. E se a gente perder os direitos e tal? Do negócio que a gente criou, né? Então assim... por isso que eu falo pra você que as cabeças por trás da Tsuburaya hoje, elas estão muito mais antenadas do que tá acontecendo no mundo do que a galera da Toei Company. E aí eu acho que o Shirakura também tem uma grande parte de envolvimento nisso. Pra mim, ele é um cara que cria um retrocesso lá dentro. Uma outra coisa que eu acho que os caras eles sacaram muito rápido é porque você tinha uma entre-safra. Eles não têm tipo um Sentai e um Kamen Rider, né? Eles têm o Ultraman. Então, tipo, como é que eles iam competir com a Toei que tem um de cada, né? Um de cada, eles podem lançar 2 séries por ano. Então eles resolveram esse problema de entre-safra de uma forma muito inteligente, eu acho. Eles têm uma série que é um pouquinho maior, né? E aí eles soltam especiais, assim, de 4 episódios, como aquele Ultraman, o Remulus, um negócio assim. Regulus, que é o que o luta arte marcial, que é super legal, são poucos capítulos, são especiais que não tem atores, são só os ultras, as roupas, são incríveis os especiais que eles soltam. Então eles conseguem colocar isso no meio ali pra galera não ficar sem Ultraman por muito tempo, tá ligado? E isso também vai de graça pra lá toda sexta-feira. Não que ficar sem por muito tempo seja ruim também, porque dá aquela sensação de nostalgia, né? Mas você tem um por ano. Então. Uma série grande de 25 episódios com um filme por ano. Ótimo. E aí você tem esses especiais que o Clayton falou, que normalmente são lançados direto pra internet. Sim. Então, por exemplo, e aí a outra sacada é que eles pegaram o Koichi Sakamoto, que é um dos produtores mais famosos, tanto pra Toei, pra Power Rangers, e colocam o Koichi Sakamoto porque basicamente os Ultras são os Switch Actors, fugiu o nome da palavra em português, dublês, né? E o Koichi Sakamoto ama trabalhar com dublês porque ele consegue inventar a arte marcial que ele quiser, ele consegue fazer as lutas do jeito que ele gosta de fazer. E a associação de dublês do Japão pra esse tipo de série é muito grande, muito forte. E aí você tem os episódios que são fechados nisso. Faz um pouco parte dessa estratégia que eu falei do começo, do entendimento da Tsuburaya de modernizar os personagens de 66 para um público novo. Você sabe um negócio que eu também prestei atenção, isso é um pouco polêmico, tá? Mas é um negócio que eu prestei atenção, não, é sério, eu prestei atenção dessa iniciativa que eu acho que faz o Ultraman, a Tsuburaya ter uma vantagem sobre a Toei, é que isso diminui muito a pirataria em cima do Ultraman, cara. Sim. Muito. Não, com certeza. Muito. Com certeza. Assim, sabe? Porque em países que você não tem como assistir esse negócio, não tem jeito. A internet tá aí e... Mas é isso também. O quanto que a pirataria afeta eles lá? Porque o consumismo dos produtos que a Toei fabrica das séries é pra vender no mercado deles. Então, mas aí, cara, você tem, por exemplo, se você assistiu Ultraman diretamente no YouTube da Tsuburaya, você tem anúncio de brinquedos, anúncio de shows, anúncios de action figures, lojas que eles vendem internacionalmente. Cara, querendo ou não, você tem uma propaganda. A Toei não tem nada. A Toei você tem o episódio lá que você baixa no site e não tem mais nada. A única coisa que eu disse, na verdade, foi que a pirataria em si não impacta. Mas o conhecimento da obra em vias legais ou não, isso impacta, entendeu? O lance do cara vender a obra dele fora do Japão... o que eu tô falando que impacta, assim, porque aqui no Brasil a gente ficou numa seca de Super Sentai, Kamen Rider e Ultraman por muitos anos. Então, a gente continua, na verdade, né? Na verdade, em 97 foi o último Ultra e Kamen Rider... Como a gente falou, você tem que assistir de outras maneiras, né? E aí o que acontece? Eu vejo esse pessoal de fansub, esses negócios que traz esses negócios pra galera assistir, eles respeitam o Ultra. Então isso aqui a gente não vai fazer. Porque tá lá oficial. Se tá oficial, assistam oficial. É isso que eu tô falando, entendeu? É o caminho. Normalmente é assim que funciona. Exato. O anime entra no mercado, os caras tira. O mangá também. Então, tipo, talvez, quando isso acontece no mercado, como o Brasil, por exemplo, fique mais fácil você trazer um Ultraman pro Brasil. Eu falo assim, realmente aqui não tá rolando pirataria, não tá rolando esse negócio. Então, vamos trazer o Ultraman aqui pro Brasil. E a Tsuburaya tá super afim de mandar o Ultraman pro Brasil. O problema é quem queira pagar por isso, né? A gente lá na época da Loading, né? Pra quem não sabe, a gente licenciou 10 séries, a gente começou a dublar, né? Ultraman Orb e Ultraman Dido, a gente começou a dublar lá. A Tsuburaya tá de olho no nosso mercado. A Tsuburaya sabe dessa expansão que tem que ser feito e ela não para, né? Ela fez com a Netflix a parceria. Ótima então parceria, a gente tem, né, a animação baseada no mangá. Gosto aqui bastante. toda dublada. A gente tem o filme Ultraman Ascensão, que muito foi o mais legal. recente, É né? muito legal, é tipo Disney, né? Tipo Disney. A gente tem parceria deles com a Marvel.
né? Bastante parceria. Eles fizeram primeiro o The Mystery of Ultra Seven, que foi uma primeira série, e agora tá rolando Ultraman vs Vingadores, que é bem legal, né? Com a participação de vários personagens. Então, assim, é uma empresa que... O que você tem de Kamen Rider? O que você tem de Super Sentai? É isso que eu falo. Por que a Toei tá parada no tempo pra mim, nesse aspecto, né? Tem Ultraman Ômega, que é o próximo Ultra, que foi anunciado, já soltaram um teaser. Da cara vermelha? Provavelmente vai ter a cara vermelha. Eles têm um trabalho de transitar muito bem entre o público jovem e o público velho. Por exemplo, o Ark, pra mim, é uma série que ela fala muito mais com o público jovem por causa dessa ideia da imaginação e tal e tudo mais. Mas o Blazar, que foi uma primeira série que o capitão, o Gento, era o Ultraman, falava com um público muito mais velho. Pô, isso é providencial, hein? Cara, eu sou o capitão, não precisa nem dar explicação. Segura as pontas aí, eu vou tomar um café ali, já volto. Polícia, vai pra lá, eu vou pra cá. Eu vou pra cá, tô mandando. Então, tem que ser secreto, né? É uma ordem. Vai você pra lá, eu vou pra cá. E aí, paralelo a isso, você tem, tipo, algumas coisas da trama de Ultraman evoluindo. Por exemplo, o Ultraman, o Z, né? Ele era um cadete na série dele, que era treinado pelo Zero. Estagiário. Né? Basicamente um estagiário. Eles fizeram um especialzinho pro YouTube inteiro dele passando de ranking e recebendo a própria capa dele. Muito legal, cara. Ele tipo, grita o nome dele. O Zé. Fale grite o meu nome. O Aspira. E aí o próprio Zero vai e fala, pô, legal, ele teve todo um desenvolvimento, vou dar a capa pra ele e tal. Então você tem a subida na hierarquia. Inclusive, o ator que faz o Zero nessa série é tão bom, cara. Ele é muito bom. É tão bom, o cara que fica com a gravatinha assim, é todo certinho assim. Ele é tipo um salaryman, e aí cara, ele tem... tão bom, cara, de verdade. Eu queria que o hospedeiro oficial dele tivesse uma série só com esse maluco aí. E aí você tem, né, que nem essas coisinhas pro YouTube que, querendo ou não, cara, pra quem é fã, quem gostou do Ultraman Z lá atrás, né, e tá assistindo, pô, agora vai lá no YouTube e assiste, porque, cara, tipo, a série tá boa oficial, né? Agora tá ali uma continuação, ele tem a mega qualidade, eles têm o Ultra novo rolando, eles estão relançando alguns Ultras antigos, eles acabaram o último episódio do Ultraman Léo agora, então tudo de maneira oficial lá. Então, assim, essa é legal demais. É um entendimento muito bom e a Tsuburaya vai longe, né, cara? A gente tem aí mais... Os filmes vão pra lá também? Não, ainda não. Não, nem todos os filmes vão. Né? O último filme que foi lançado foi o filme do Ultraman Arc, foi pro cinema e depois deve ser lançado o Blu-ray, né? Então, isso que eu ia falar, eles comercializam séries também, mas acho que os filmes é onde eles ganham mais grana, né? Porque em relação à série, talvez a galera não compre mais tanto DVD. Porque o Japão vende muito DVD Blu-ray, né? Em cima de séries lançadas e tudo mais. A minha curiosidade é se eles vão exportar o card game, porque tá rolando um card game... Cara, pesado. Só de colocar em inglês, você já mandou pro mundo, sabe? É só liberar, né? E os comerciais... Mas é digital ou não? Não, são cartinhas. É físico. E os trailers são mega bonitos, assim, cara. Eu gosto. Mostram, tipo, os ultras todos meio com uma luz meio apagada, assim, só com os olhos acesos, assim, a silhueta num céu claro, assim. E os monstros do outro lado, uma câmera meio panorâmica, assim. Eu não sei se eu me inscrevi pra um jogo de Ultras e era esse card game ou era alguma coisa digital. Lembra que teve? Sim. Mas infelizmente eu não lembro o que era. Eu sei que eu me inscrevi e fiquei esperando a resposta, mas não tive. Acabei não vendo. Eu achei bem bonito. Falta game agora, né? Falta eles apostarem um pouco em game. Faz tempo, né? Ultra Fighting Evolution era maravilhoso, cara. Play 1. Foi Play 1, acho que Play 2 saiu então, também. Não, Play 2 saiu. Mas o jogo era bonito, cara. Não saiu no ocidente, né? Não lembro. Realmente não lembro. Eu me lembro de ter jogado em japonês, mas, cara... Ele era um jogo de luta lá. Era jogo de luta, que parecia Tekken, tinha umas lutas no pôr do sol, eram bem bonitos, assim, cara. Realmente, hein? Faz tempo que não sai nada de... Mas também, quando sai também... Você tem uma ideia, de Sentai, a última coisa que saiu foi o jogo de Power Rangers. De Power Rangers. De Kamen Rider, então, nem se fala. De Kamen Rider? Teve. De Kamen Rider teve 4. agora em 2019, de Play 4. Climax Fighter. Ou 18, a gente jogou no programa, inclusive. 2018, foi o jogo do Build. É o Climax Fighters. É o Climax Fighter. Mas faz tempo, né? É a vida. Mas é isso aí, gente. O papo tá bom, mas infelizmente a gente vai ficando por aqui. Não esquece de seguir a gente nas nossas mídias sociais, usar a hashtag Antimatéria na Cultura pra saber, contar pra gente qual que é o seu ultra favorito, se você concorda que a Toei tá desatualizado. A gente quer saber a opinião de vocês. A gente vai ficando por aqui e voltamos
amanhã, no mesmo horário aqui na TV Cultura.